Vou desligar meu vídeo aqui só para não atrapalhar. Tá certo. Bom, vamos iniciar então esse nosso evento da SOPERJ, né? É o nosso primeiro encontro, então, para discussão de casos clínicos. E agradecer a presença de todos, né? E vamos iniciar hoje o primeiro encontro, então, com uma discussão de um caso de asma. A doutora Suzana vai ser a moderadora, vou passar a palavra para ela. A doutora Suzana, ela é médica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, né? E é membro também do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro. Então, doutora Suzana, a senhora com a palavra, e o que eu queria só explicar para vocês é que nós vamos fazer meio que um pupurri desse caso clínico, né? Então, vai ser um pouco assim interativo também, para a gente poder criar um dinamismo na apresentação e podermos, assim, ao longo da apresentação do caso, vocês vão ver que nós vamos, eu e a Adriana, vamos nos revezar na apresentação, tá? Então, doutora Suzana, com a palavra. Obrigada. Obrigada, Bertina. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença, pedir para colocar o microfone no mudo. Então, eu vou também agradecer ao convite, né, de poder estar participando como moderadora. O tema asma é muito importante. Vou apresentar as duas professoras que vão fazer a apresentação. Vocês poderão colocar as suas perguntas, dúvidas no chat, que depois nós teremos o tempo para discutir. E a professora Albertina Capello, é professora da Unirio, coordenadora da residência médica em alergia e imunologia, é presidente do Departamento Científico de Alergia e Imunologia da SOPERJ. A professora Adriana Mesquita é professora do Hospital Municipal Jesus, pneumologista e alergista, e é membro do Departamento Científico lá da SOPERJ também, de Alergia e Imunologia. Eu passo a palavra, então, para a professora Adriana. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a comissão organizadora do evento. É um prazer estar aqui com pessoas tão queridas para discutir um tema que eu gosto bastante e que faz parte do nosso dia a dia, tanto como alergista como pneumologista. A Robertina já compartilhou. Pode passar? Bem, um relato de caso. A primeira consulta desse paciente foi em maio de 2019. É uma criança do sexo masculino, 10 anos e 4 meses, pardo, natural do Rio de Janeiro, residente em Pedra de Guaratiba. A queixa principal era de tosse que não melhorava. Próximo. A mãe relata o início do quadro com uma tosse seca, diária e persistente, há cerca de 8 meses, e piorava com os exercícios e com o riso. Relata despertar noturno e atendimento em emergência por 2 vezes nos últimos 2 meses, sendo prescritos nebulização com beta-2 agonista e corticoide sistêmico. Apresentou bronquiolite aos 10 meses de idade e evoluiu com crise de sibilância até 3 anos, sem tratamento intercrítico. A mãe não soube precisar se esse quadro de sibilância era uma sibilância mais recorrente ou uma sibilância mais ocasional. Além disso, apresenta quadro de coriza, espirros e obstrução nas dentes, com necessidade de uso mensal de anti-histamínicos. Mãe reparou que tudo piorou em consequência da umidade da casa. A família mora perto de praia e a casa estava completamente cheia de umidade. Próximo. Encaminhado pela atenção básica, serviço de referência, onde era acompanhado já há cerca de 5 meses, fazendo uso de beclometasona inalatória, 200 microgramas 2 vezes por dia, e salbutamol nas crises com espaçador valvulado e sem controle. Mãe relata há 3 dias piora da tosse associada a sintomas nasais, coriza, prurido e obstrução nasal, ausência de febre. Quadro infeccioso e sim um quadro que parecia ser um quadro de crise, de broncoespasmo.
e sintomas nasais. Próximo. Nega alergias a medicamentos e alimentos. E aos 8 anos de idade, ele foi internado em UPA por 4 dias para tratamento de broncoespasmo. Não relatava internação em CTI. Desde então, tem feito uso frequente de corticoide sistêmico para tratamento de crises, marcando recorrência. Nega pneumonias ou infecções de vias aéreas superiores de repetição. E negava sintomas ou tratamento para refluxo gastroesofágico. Próximo. Na história fisiológica, a criança foi a termo, com uma idade gestacional de 38 semanas e 2 dias, um Apgar de 8 e 9, sem intercorrências pré-natais e perinatais. O aleitamento materno foi até somente os 3 meses, e de imunização, o que tinha falta era da vacina influenza pneumocócica, no momento da consulta. A história familiar, os pais saudáveis, uma irmã de 14 anos com atopia, não se descreveu atopia de pais, mãe ou pai, e negava restante dos parentes com alergia. Nega contato com tuberculose. E a história social, casa úmida, mãe empregada doméstica, moram em região de praia, pouco arejada, com mofo nas paredes, sem animais domésticos, vizinhos fumantes, e não sabe informar sobre o controle ambiental da casa do pai, né? Os pais estavam separados e tinham absenteísmo escolar nas exacerbações. Próximo. No exame físico, um bom estado geral, cooperativo ao exame, conversava, porém era uma criança bem introvertida, corado, hidratado, cianótico no momento do exame, com peso de 30,8 kg, no score Z 0 a 1, estatura 1,34 m e um índice de massa corpórea de 17, dentro da normalidade. Apresentava dupla prega de Demi Morgan, tubérculo de Kaminski, pele levemente seca e sem lesões, ou seja, apresentava estigmas de atopia. Sinais vitais, frequência cardíaca de 85, normal, frequência respiratória 24, saturando 98, acima de 95% em ar ambiente, com um PA de 100 por 60, e não apresentava baqueteamento digital, pescoço sem adenomegalias palpáveis, orofaringe peremiada e endoscopia nasal anterior com cornetos hipertrofiados e mucosa pálida. Próximo. Tórax atípico, com murmúrio broncovesicular universalmente audível, com sibilos expiratórios bilaterais e difusos, denotando uma possível exacerbação. Sem tiragens, um pico de fluxo de 78% do previsto, quando o normal é 80% do previsto, ruídos cardíacos regulares em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros ou arritmias. Abdômen globoso, peristáltico, timpânico e indolor à palpação. Membros superiores e membros inferiores sem alterações. Próximo. Então, né, o que a gente, quando vê, né, uma história dessa, num paciente, numa criança, a gente tem que tentar colher, né, dessa história de importante, né? Primeiro, se trata de uma doença de característica aguda ou crônica, se a característica dos sintomas, caracterizar os sintomas, se eles são recorrentes ou persistentes, ou se é uma sintomatologia aguda, né? Caracterizar a tosse, se é uma tosse seca, persistente, o momento dessa tosse, o horário dessa tosse, se ela piora à noite quando a criança acorda, se é uma tosse produtiva, se existe expectoração, para a gente imaginar alguma complicação desse quadro de evolução arrastada, né? Se a sintomatologia piora à noite, quais são os fatores de risco que esse paciente pode ter para apresentar o broncoespasmo de repetição? Se foi uma criança que teve um desmame precoce, se é uma criança que apresenta uma escolaridade com aglomeração, se a casa tem uma aglomeração de pessoas, se o quadro clínico dele, quando ele é tratado e é levado à emergência, quais são as medicações que ele faz uso, se ele precisa utilizar
medicação de crise, né? Se o padrão do quadro clínico dele é um quadro que leva à emergência ou à internação, se melhora as medicações que a criança faz uso quando ela exacerba, quando entra em crise, se usa medicação broncodilatadora para alívio, se a intensidade do quadro clínico leva à utilização, à necessidade de utilização de corticoide, se existe alguma medicação que possa fazer com que o quadro piore, se com o exercício ela piora o quadro clínico da tosse, se ela piora o quadro clínico da dispneia, se ela teve alguma alteração de qualidade de vida, essa doença que tem evolução mais arrastada e que é marcada por recorrência ou persistência, né, faz com que ela falte à escola, interne, diminua a atividade, o brincar dela de criança. Então, tudo isso a gente precisa questionar, e se existe algum quadro de via aérea superior associado. No caso descrito, a gente nota que era uma criança que tinha uma evolução já mais arrastada, mas era uma doença que vinha já de 8 meses de evolução, que houve uma intervenção inicial na clínica da família, onde se reconheceu um possível quadro de asma, e no exame físico a gente nota os estigmas de atopia. O menino tinha uma pele mais seca, o menino tinha uma pele, estigmas faciais de atopia, a dupla prega de Demi Morgan, o tubérculo de Kaminski. O menino não tinha alteração do crescimento e desenvolvimento, e na história você não vê quadro de infecções recorrentes que denotem, né, que essa criança tem alguma doença que seja crônica, mas que altere o padrão de crescimento e desenvolvimento dele. Não tinha deformidade torácica, apesar de ter uma certa gravidade, uma certa intensidade, ou seja, um certo descontrole, ele não tinha o pectus, né, uma deformidade torácica que a gente encontra nos pacientes que têm sintomatologia recorrente de pequenas vias aéreas, de doenças de pequenas vias aéreas. Tentar identificar fatores de via aérea superior, como a rinite, que é caracterizado pelos sintomas nasais, né, obstrução, coriza, espirro, prurido nasal, e esse menino apresentava a obstrução, a coriza e os sintomas nasais mais persistentes, que antecederam o quadro de via aérea inferior. E se, além da história parental, tentar identificar a história parental de pai e mãe, se existe algum fator desencadeante, como, por exemplo, alteração climática ou a piora com o ambiente. No caso acima, a gente verifica um menino que tinha um descontrole ambiental, uma casa bastante úmida. Próximo. Agora a Albertina vai dar seguimento para o nosso raciocínio. Então, dentro desse quadro, a gente imaginou que pudesse ser uma criança portadora de um quadro de rinite, com uma sibilância recorrente ou persistente a esclarecer, uma possível alergia, uma possível asma alérgica. Como ele já tinha feito a intervenção na clínica da família para o tratamento da doença de via aérea inferior, que no caso era uma provável asma, ele foi feito a beclometasona, ele se enquadrou na etapa 3, né, digamos assim, e iniciou o tratamento e foi encaminhado para o serviço de referência por conta do não controle dos sintomas. Então, estão todos vendo a apresentação? Continuam vendo? Adriana, continuam vendo a apresentação? Estou vendo perfeitamente. Sim. Agora a conduta. Ok, então vamos lá. Então, acho que a Adriana reforçou muito bem, né? Resumiu muito bem o caso. Eu acho que aqui, por conta da tosse, a gente precisa, né, observar isso em criança, né? Que a tosse é um grande sintoma, né, para asma, não só em criança como em adulto também. Então, muitos não terão sibilância. Então, é importante a gente atentar para as crianças que apresentam tosse, que piora principalmente de manhã e à noite, né? E com as atividades também físicas, mostrando a hiperresponsividade brônquica também, né, da criança. O que acontece? Então, foi iniciada a beclometasona
que na realidade o HFA, né, que nós temos disponível até gratuitamente, e com 400 microgramas, né, uma dose considerada alta da beclometasona HFA. Por se tratar de uma criança que tinha muito sintoma, mesmo a gente ainda não tendo feito a prova de função dele até então, os sintomas, a gente sabe que toda a história clínica dessa criança, né, em relação ao ambiente, em relação à associação com rinite, em relação à história familiar, né, também de asma. Então, tudo levava realmente a gente a pensar que era asma. Então, eu acho que aqui o diagnóstico foi feito e, a partir disso, você está, obviamente, habilitado a iniciar um tratamento para essa criança. Então, pensando-se nessa frequência desses sintomas, né, com tanto sintoma persistente e com a falha da beclometasona, que a gente não sabe se isso foi falha, ou a gente não sabe se isso é uma asma mais difícil do que uma asma grave, propriamente dita, né? Até porque a gente sabe que a maioria das crianças, elas têm asma leve a moderada e vão melhorar com corticoide em baixas doses e doses moderadas, né? Mas aqui, provavelmente, se a gente tivesse uma prova de função já mostrando até uma resposta broncodilatadora, seria mais respaldo também para se iniciar a budesonida com formoterol. Foi iniciada, então, a budesonida com formoterol 6,200, que eu vou mostrar para vocês, que faz parte ali, se a gente for ver, né, é uma dose considerada uma dose média para criança, nessa idade, de 6 a 11 anos, mais o início do tratamento da rinite, né, com budesonida e mais o antihistamínico também. Lembrar que esse corticoide nasal aqui é muito importante para essas crianças que apresentam rinite, obviamente o tratamento da rinite é muito importante, que a maioria das vezes essas crianças, elas complicam muito por conta da rinite, ou mesmo elas reclamam de falta de ar, mas ela pela rinite, pela obstrução nasal. Então, a gente vê isso com muita frequência. Então, está atento para isso. E, recentemente, semana, eu recebi de novo uma criança que a gente está tratando, justamente a queixa dela principal era a rinite. Não estava sendo tratada a rinite e só aumentando o tratamento para asma. Então, as pessoas só iam aumentando o corticoide, inalatório, o formoterol, e sem se preocupar também com a técnica, né? Porque a técnica é fundamental. Então, se a gente, na medida do possível, sempre tentar testar na hora da consulta, isso é muito importante. Pedir para trazer a caixinha, para saber se a quantidade da medicação realmente foi gasta ou não, e a gente vê com muita frequência isso, ou então já estão usando e já acabou, já há muito tempo já está no vermelho, eles não reparam. E assim, os estudos mostram que mais de 90% das crianças não sabem fazer corretamente a medicação. Então, realmente é muito preocupante isso e é muito importante a gente perder um tempo para orientar a técnica. Então, foi feito o início do tratamento, tratando a rinite, foi tratada a crise da asma naquele momento, foi reforçada a adesão e a técnica inalatória. Essa técnica inalatória tem que ser feita junto com a família, obviamente, né, os cuidadores. E aí, porque a gente cansa de ouvir, né? A criança 7, 8, até 10 anos, não, ele tem que ter responsabilidade, ele tem que ir lá fazer. Uma criança dessa idade não tem responsabilidade. Um adolescente, ele nega, né? Ele vai querer brincar, ele vai querer fazer outra coisa, não vai querer fazer uma medicação. Então, realmente precisa de toda uma orientação. E esse menino, então, foi iniciado o omeprazol. Por que a gente pensou se iniciar o omeprazol? Ele não tinha muitos sintomas até de sintomas gástricos, né? De doença do refluxo. Mas acontece que era uma criança que usava muito corticoide sistêmico, e era uma criança muito ansiosa, quer dizer, com todos os problemas, né, que estavam acontecendo na família. Então, achamos melhor começar o omeprazol e, de acordo com os consensos, né, a gente sabe que se o paciente tiver sintomas de refluxo gastroesofágico, você deve fazer, sim, um tratamento de 3 meses. São 3 meses para avaliar a melhora, até dos sintomas. Os trabalhos ainda são inconsistentes em relação a esses resultados. Mas é importante a gente estar atento a isso, porque muitos pacientes se queixam realmente de refluxo, né? E o refluxo está associado a outras doenças, como até apneia do sono, etc. Bom, controle ambiental, acho que não se fala, né? Não tem outra coisa para fazer, obviamente, 80% da melhora desses pacientes que são alérgicos. E vamos pensar aqui que o paciente alérgico grave, o paciente com asma grave, a criança com asma grave, ela é, na maioria das vezes, sensibilizado à poeira domiciliar. Não tem jeito, entendeu? Mesmo grave, gente. Então, tem que se fazer, sim, um controle ambiental. Eu achei muito interessante que a Adriana falou que estavam fotografando a casa, pedindo para fotografar a casa. Isso foi um estudo de dermatite atópica. Eu achei bem interessante, olha aí. Porque, às vezes, eu até brinco com o paciente, eu vou te visitar um dia.
Eu quero saber direitinho como é que está isso aí, porque a gente realmente fica com toda essa dificuldade. Imagino que é uma pessoa, né, morando numa comunidade, do lado de uma família que fuma. Normalmente as casas são abertas, gente. As portas ficam abertas. A criança sai e entra. O vizinho não é mais o vizinho já se torna um parente. Então, os vizinhos fumavam. Com certeza essa criança tinha esse contato. E foi indicadas as vacinas para pneumococos 23 valente e influenza. Isso aqui talvez seja uma parte importante para a gente falar, reforçar isso, né? Porque já se viu que as crianças que internaram com asma eram crianças que tinham infecções, novamente, pelo pneumococos e pela influenza. Isso a gente sabe que a influenza também é uma pandemia, a gente tem epidemia, tanta pandemia, né? A gente tem epidemia de influenza todo ano, e a cada 10 a 40 anos nós temos pandemia também de influenza. Então é muito importante que a gente sabe que tratando e evitando as infecções virais, e não se sabe por que o alérgico piora dessas infecções virais. Esse é o problema aqui, porque as virais, na realidade, é pior, né, a asma numa criança atópica, mas o fato é que a criança atópica tem sim uma piora dos seus sintomas quando são infectadas pela influenza por vírus respiratórios, né? Diferente do Covid no caso da asma, e a gente pode falar depois no chat, na hora da discussão, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E pneumocócica nem se fala, e já viram que é o pneumococos 23 valente, que a maioria dos sorotipos do pneumococos 23 valente realmente a piora da asma e a complicação. Né? Então, isso aí é muito importante que a gente lembre de indicar que todas as crianças façam uso. Então, existem consensos, existem países que trabalham de forma diferente. O nosso aqui é indicado para as crianças com asma moderada grave, tá? Então, todo paciente com asma moderada grave deve sim ser encaminhado para fazer essas vacinas, isso é muito importante. Encaminhado ao ambulatório de psicologia. Eu acho que a Adriana vai colocar aqui também sobre, já falou sobre comorbidades, né? Ainda vamos falar um pouco, mas obviamente que as alterações psicológicas, né, são muito importantes aqui no paciente, não só por aumentar a ansiedade, o fato dele ter muitas crises de asma, como a ansiedade piorar as crises de asma, mas não só dele, como também dos cuidadores e da família, né? E aí foram solicitados exames, hemogramas, imunoglobulinas, a IgE total e IgE específica, com cortisol, anti-HIV parasitológico e teste do suor, e foi solicitado também raio-x da face, raio-x de tórax, além da prova de função respiratória e o parecer da cardiologia pro ecocardiograma. Então, em relação às comorbidades, já foi falado a rinocinusite, existem, obviamente, as comorbidades mais frequentes, sem dúvida nenhuma, no asma, a sinusite, a obesidade, e as desordens psicológicas seriam a mais comumente associada, o refluxo, que já falamos, a disfunção das cordas vocais, a apneia obstrutiva do sono, que muitas das vezes a mãe fala, né, o dispneico, a corda, tem despertar noturno? Sim, tem despertar noturno, mas é pela apneia obstrutiva do sono e não pela asma. E os medicamentos, né? E aí os medicamentos a gente tem que pensar em criança, obviamente não é muito comum, hipertenso, fazendo inibidor da ECA, nesse caso, nem beta-bloqueador, né? Mas lembrar disso porque na Adreia, a Adreia acomete mais a terceira e quarta etapa de vida, né? E aqui, como vocês estão vendo, isso aqui é uma tabela que o Gina coloca, mas essa tabela, ela não é uma tabela de equivalência, é uma tabela que nos ajuda a distinguir uma orientação em relação à dose baixa, média e alta dos corticoides inalatórios. Então, a gente está vendo aqui que a becometasona, né, HFA, acima de 200 é considerada dose alta, e a budesonida ali que o paciente estava usando entre 200 a 400, que é esse que foi iniciado, né, depois é considerado uma dose média. Ele estava com 6, né, de formoterol e 400 da budesonida. Então, ele encontra-se no STEP 4, e é interessante essa classificação aqui, que devemos sempre ter em mente, né, em relação à frequência dos sintomas, para nos nortear mais ou menos o que a gente vai iniciar, né, no tratamento. Então, lembrar que quando os sintomas são menos que 2 vezes por mês, você vai usar dose baixa de corticoide inalatório, é só o tratamento de resgate. Agora, se uma criança aqui tinha sintomas menos que 2 vezes por mês, mas já foi internada com asma, essa criança passa para o STEP 2, ela já não é mais STEP 1, ok? Então, essa gravidade dos sintomas também são importantes. E aqui, sintomas mais do que 2 vezes por mês, mas menos que não pode ser diários, ou não pode ser a maior parte dos dias, aí você, né, começa como tratamento preferencial baixa dose de corticoide inalatório.
tendo as opções aqui também de usar outros medicamentos. Os sintomas, na maioria dos dias, com despertar noturno, uma vez ou mais que uma vez por semana, baixa dose de corticoide inalatório com LABA, ou uma dose média de corticoide inalatório somente. E no STEP 4, que é onde essa criança estava, né, é dose média de corticoide inalatório, ela estava com budesonida de 400 mais LABA, né, e aí poderia se chegar até a dose alta de corticoide inalatório, que era uma opção, com LABA, ou tiotrópio, ou o inibidor de leucotrieno, já que o tiotrópio já foi, né, liberado para criança a partir de 6 anos de idade. Bom, aí ele retornou, então, após 30 dias, em uso de formoterol com a budesonida. Na realidade, como nós fazemos, né? Isso aqui geralmente são amostras, né, grátis, então em todos os serviços, a gente usa muito isso também, lógico, e entra-se também com a LME para a criança continuar tendo, né, o fornecimento dessa medicação. Omeprazol e budesonida nasal, com história de atendimento na emergência, voltou a ser atendido, necessitando broncodilatador e corticoide oral de novo, e permanece com limitação ao exercício, com despertar noturno e com tosse. Foi revisada a técnica inalatória e foi verificada a não adesão às medicações e ao controle ambiental. Então, na realidade, essa criança continuava com uma asma de difícil controle, uma asma de difícil tratamento, né? Então, na realidade, isso não é uma asma grave, né? É um paciente que simplesmente ele não sabia e não aderia, né, às medicações corretamente, não tinha uma técnica inalatória correta, né, para o uso das medicações. E a gente percebe que com o tempo de uso das medicações inalatórias, o paciente vai deixando de usar também e vai esquecendo, não só esquece de usar, como esquece também a técnica. Então, é muito importante a gente reforçar em todas as consultas a técnica, né, e o uso correto e adesão mesmo à medicação. O GINA permanece não controlado com ACT de 10, e aí a gente lembra que esse GINA e o ACT, que eu vou mostrar para vocês, são as ferramentas que nós temos objetivas para avaliar um quadro de asma, né, no dia a dia, nas consultas. E ainda guardava-se os exames que ele ia fazer. No GINA, a gente tem... a gente sempre avalia nas 4 últimas semanas, em qualquer semana. Então, nas últimas 4 semanas, no último mês, em qualquer semana, se o paciente apresentou sintomas diurnos mais de 2 vezes por semana, se ele apresentou despertar noturno devido à asma, tá bem claro aqui que, né, nariz entupido, não é porque ele fica com obstrução nasal, né, nem muito menos apneia do sono, necessidade de medicação para alívio dos sintomas mais de 2 vezes por semana e limitação para as atividades devido à asma. Isso é uma avaliação nossa, uma avaliação médica, isso é muito fácil da gente fazer. Basta a gente ter em mente essas 4 perguntinhas aqui e com isso a gente vai identificar, obviamente, o paciente estar controlado, bem controlado, ele não pode ter nenhuma alteração, né, desses sintomas aqui, desses critérios, né, usados pelo GINA. E a outra ferramenta que a gente usa é o ACT, que em criança, no adulto tem 5, né, em criança a gente tem 7, os 4 primeiros é a criança que responde, né, então a partir de 6 anos a gente consegue fazer, e depois os outros 3 já são usados pelos pais, são os pais que respondem, mas o ponto de corte permanece o mesmo, né, do adulto, que é 20 para controle da asma. Essa criança tinha um ACT ainda de 10, né? Então, é muito simples e fácil da gente fazer, né, no dia a dia. Com isso, ele retorna somente após 6 meses em tratamento de formoterol com budesonida 2 vezes, referindo problemas familiares para retornar à consulta. No período foi a emergência uma vez, onde foram prescritos corticoide sistêmico e broncodilatador de curta duração. Ainda permanecia com tosse, mas melhorava do cansaço aos esforços, mas com despertar noturno e usando mais que 2 vezes por semana medicação de alívio, né, broncodilatador de curta duração. Relata-se piora dos sintomas de rinite a 15 dias também. O GINA permanecia não controlado e o ACT de 8, com adesão e técnicas, desta vez, satisfatórias. Tudo mostrava para a gente que essa criança estava realmente usando mais corretamente a medicação e com uma adesão melhor aos medicamentos. Isso fez com que a gente considerasse a criança ainda não controlada em relação aos sintomas, né, da asma. E aí, o que fazer? Né? Ela estava em dose moderada de corticoide inalatório e estava com broncodilatador de longa. Né? Acrescentar mais uma medicação, substituir, aumentar o corticoide inalatório.
Existem alguns estudos que mostram que quando você muda a classe do corticoide inalatório, você tem uma melhor resposta para isso. Também tinha-se a amostra da medicação em aerosol. Então, achou-se que em aerosol, com espaçador valvulado, seria mais fácil a criança fazer o uso da medicação. Isso acontece muito com criança e com idoso. Então, a gente cansa de ver criança pequenininha tentando fazer aerolyzer, tentando fazer o dispositivo de pó inalatório seco. Gente, não dá. Uma criança pequena, eu vejo muito poucas as crianças conseguindo fazer, geralmente acima de 12 anos. Eles não conseguem fazer corretamente. É muito raro, um ou outro consegue, mas é muito difícil. Então, aqui foi iniciado o salmeterol com a fluticasona. A fluticasona, então, passou a 250 microgramas. Isso é considerada uma dose mais alta, né, do propionato de fluticasona, com espaçador valvulado, e foi retornado o tratamento da rinite, que era uma queixa muito frequente do menino. Foi reforçada a necessidade dela realizar os outros exames, né? E pelo fato da criança estar grave, depois a doutora Adriana vai explicar, quer dizer, da gente considerar essa criança com asmático mais grave, foi solicitada a tomografia de tórax, que a gente vai poder ver algumas alterações que são importantes, né? Às vezes são importantes no paciente grave, mas que se não tem indicação, ela vai falar melhor de fazer tomografia em qualquer paciente asmático, né? Retorna após 2 meses, usando corretamente salmeterol e fluticasona, com espaçador, 2 vezes ao dia, 25, 125. Não usou corticoide sistêmico, não foi a emergência, mas a mãe ainda falava de despertar noturno, por tosse, né, e um cansaço aos esforços. Então, esse paciente continuava com ACT de 12 e continuava não controlado pela gina. Então, aqui mostrando para vocês só que o propionato de fluticasona, ele usava entre 6 a 12 anos de idade, então ele estava acima de 200, estava com 250 microgramas, né? Então, é considerado uma dose alta, mais o formoterol. Mas em relação à beclometasona, que ele começou aqui com 400, né? Então, foi preferível usar um formoterol realmente com a fluticasona do que ficar usando doses mais altas de corticoide inalatório, e que aí a gente vai depois conversar com isso, porque o corticoide é sistêmico, temos que ter muito cuidado, que os trabalhos já mostram que se você quatro usos de corticoide sistêmico por curto período já são suficientes para desencadear reações adversas a esses medicamentos. Então, corticoide sistêmico obviamente é ótimo, né? Tira a criança da crise, é uma beleza, mas não é com ele que a gente vai tratar uma asma, né? E muito menos resolver o problema, né, da asma alérgica na criança. E aqui a gente está vendo, então, que ela fica no step 4, com dose moderada, né, de corticoide inalatório com LABA. Aliás, não é dose moderada, é dose alta de corticoide inalatório com LABA, permanece no step 4, ok? Mas continua, é considerado asma grave, porque o step 4 e 5 considerado asma grave, o moderado step 3 e asma leve step 1 e 2, né? Então, foi pensado aqui no outro tratamento para essa criança, né, que seria uma etapa mais adiante. E agora a Adriana vai continuar, né, Adriana? Para falar dos exames. Eu vou fechar aqui a minha tela, que ela vai continuar e vai explicar para Albertina. Alguém está ouvindo? Alô? Estou ouvindo, Adriana. Tem que compartilhar a tela, a apresentação. Albertina caiu? Eu compartilhei a tela, não foi? Então vamos compartilhar de novo. Esse negocinho é complicado, né? Não. Vocês não estão vendo? Não está vendo a tela? Tá vendo? Não estou vendo. Tá, gente. É porque sabe o que acontece? Ela congela. Eu saí. Então, tô entrando de novo, compartilhando. Tá. Qualquer coisa, se não conseguir, eu tento aqui. Então, nesse caso, né, só para enquanto a Albertina termina de fazer o compartilhamento, é muito importante, a gente chamou atenção, né, primeiro, para tentar elucidar a classificação do descontrole, né, que o próprio ACQ faz, né, e a partir da evolução clínica da criança, a gente vai pontuando com um questionário de controle de asma, que é o ACQ-C,
né, onde é um questionário mais lúdico, e a gente consegue tentar ter uma visão de resposta ao tratamento, né? Esse quadro que a Albertina colocou, separando os steps e colocando os steps mais baixos como uma classificação, teoricamente, de gravidade menor, né? E mostrando a importância do reconhecimento de casos mais graves e do escalonamento, e tomando cuidado com a utilização do corticoide inalado. Bom, conseguimos. Com relação aos exames complementares, o hemograma demonstrava um hematócrito de 37, uma eosinofilia no sangue periférico, uma IgE total de 576, aumentada para a idade, né, demonstrando atopia, o restante das imunoglobulinas acima do percentil 50, né, IgA, IgG e IgM, um imunocap, um RAST, que é uma IgE específica para dermatofagoides, pteroníceos e farinae, demonstrando acima de 100, quando o valor de referência é menor que 0,1, demonstrando que essa criança era sensibilizada por ácaros, né, e uma IgE específica para aspergilos fumigatos menor que 0,1, né, pensando que uma criança mais descontrolada do ponto de vista da sua asma, a gente não pode deixar de aprofundar a propedêutica de investigação, e na hora que a gente pede os exames de sensibilização, a gente pede o aspergilos também, uma vez que ela já tinha os níveis de IgE acima de 400. O prick teste intradérmico, o teste intradérmico para aspergilos fumigatos foi negativo. Próximo. 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 Tá. Com relação à iontoforese com pilocarpina, que é o teste do suor, a gente viu que tem um peso normal, né, em miligramas, né, e a dosagem do cloreto e do sódio no suor está dentro da normalidade. O valor de referência, segundo a última diretriz brasileira de fibrose cística, é que você tenha um cloro no suor menor, né, menor que 60. O EPF deu negativo, o anti-HIV negativo, o cortisol sérico de 7,5 microgramas, sem utilização, na época, sem utilização do corticoide sistêmico, e a cardiologia não demonstrou nenhuma normalidade, eco e eletro dentro da normalidade. Apesar da recorrência do corticoide, não tinha alteração cardiológica nenhuma. Próximo. Bom, com relação aos exames de imagem, você vê, né, para a gente avaliar um paciente com doença de pequenas vias aéreas e que apresenta como comorbidade uma possível rinite alérgica, a gente precisa, né, ter uma ideia de como está radiologicamente essa via aérea. Além de caracterizar se ele é um respirador bucal ou não, né, dentro das características clínicas, o exame de raio-x de seios da face, ele não vai ser diagnóstico para rinocinusite, mas ele pode te dar algumas pistas para o diagnóstico da rinite. Então, a gente tem a incidência frontonaso e a incidência mentonaso. Na incidência frontonaso, né, quanto mais velha a criança, maior a maturação e a evidência dos seios da face. Então, crianças pequenas, você não vai ter o desenvolvimento dos seios da face, como nesse menino já de 10 anos de idade, que a gente consegue ver muito bem, né, os seios frontais, as células etimoidais, né, o septo nasal, né, um corneto aumentado de volume, mas você não vê esse volume aumentado bilateralmente, e sim unilateralmente, mas isso você vai ter que complementar com o seu exame físico. O seio maxilar já bem formado. E o que é importante a gente avaliar? Além disso, né, a possibilidade do espessamento de seio maxilar, que pode estar, e o aumento das partes moles da cavidade paranasal. Então, isso pode te confirmar o diagnóstico da rinite, e você vai ter que tentar afastar. Se essa rinite está complicada com alguma infecção aguda, né, que pode ser uma complicação com uma rinocinusite,
onde você pode avaliar o velamento ou o espessamento da mucosa do seio maxilar. Lembrando que o diagnóstico de rinocinusite você não pode fazer pelo raio-x de seios da face, você faz pelo quadro clínico de uma criança que pode ter rinite e que apresenta uma exacerbação infecciosa, mas que tem uma persistência de sintomas além de 10 dias, com um quadro de gotejamento pós-nasal, de halitose. Então, na verdade, a gente não encontra esse diagnóstico. Uma outra coisa que a gente pode também procurar na radiografia de seios da face, né, denotando alguma alteração, seriam os cistos de retenção, né, muito próprio dos atópicos, tá? E quando você está investigando o diagnóstico diferencial, pensar em procurar os pólipos nasais, que nunca, que sempre querem dizer alguma coisa com atopia, mas também podem estar relacionados a outras doenças crônicas, como a fibrose cística. Próximo. Com relação às alterações, né, radiológicas, né, o que a gente costuma procurar num paciente com investigação de doença de pequenas vias aéreas? Né? Geralmente, a gente tem que ter a incidência tanto em PA ou AP quanto em perfil, e a gente vai procurar sinal de hiperinsuflação, né? A gente vai buscar, né, contar os arcos costais anteriores, né? O critério de normalidade é de até 7 arcos costais anteriores ou 9 a 10 arcos costais posteriores. Então, se você tem assim, um paciente sintomático, com tosse, com dificuldade de respirar, e com uma síndrome de sibilância ou somente uma tosse crônica, você precisa procurar sinais de hiperinsuflação. No PA, você teria, né, mais de 7 arcos costais anteriores, a retificação, né, da hemicúpula diafragmática, lembrando que a hemicúpula diafragmática direita ela é mais elevada, então quando você tem uma hiperinsuflação mais importante, você pode ter o alinhamento dessas hemicúpulas, tá? Além o alongamento da silhueta cardíaca, o afastamento dos arcos intercostais, além do grande espessamento peribrônquico, que é um sinal de inflamação de pequenas vias aéreas. Nota-se que a silhueta cardíaca está sem nenhuma, com todo o seu contorno conservado, mas esse hilo pulmonar, ele parece um pouco mais sujo, ele parece um pouco mais cheio. Isso é um sinal clássico de espessamento peribrônquico. No perfil, você pode encontrar o alinhamento das hemicúpulas diafragmáticas, né? A lingueta de ar retroesternal, tá? E o aumento, em algumas situações, do diâmetro anteroposterior do tórax, tá? Então, isso é procurando os sinais de hiperinsuflação pulmonar. Não volta, por favor, Bertina. Quando você pensa nas complicações das doenças de pequenas vias aéreas ao raio-x, é sempre interessante também você procurar, né? Dependendo da gravidade e da intensidade dessas crises e da recorrência dessas crises, você pode encontrar componentes atelectásicos, né, distribuídos pelo pulmão, o diafragma, normalmente a pista é o diafragma sendo pinçado para o lado da lesão, né, presença de opacidades em que você vai fazer o diagnóstico diferencial com consolidações, que podem ser as complicações, né, da asma, quando o paciente asmático complica com pneumonia e que você precisa fazer o diagnóstico diferencial dessa consolidação. E quando o paciente tem crises mais de apresentação mais grave, eles também podem complicar com pneumomediastino ou com pneumotórax, né? Então, onde você vai ver colabamento de hemitórax completo. Então, isso vai variar bastante de acordo com a intensidade e gravidade dessa crise. Próximo. Com relação, né, à tomografia de tórax, na investigação da asma e da doença de pequenas vias aéreas, ela não é um exame que é solicitado de rotina. De rotina, a gente solicita os exames de investigação de atopia, né, e pensa no diagnóstico diferencial, mas você faz a tomografia de tórax quando você está diante de um paciente em que você tem realmente dúvida se ele tem asma mesmo
ou se ele pode ter alguma outra doença que não seja asma. Então, a tomografia, normalmente, para a gente analisar a doença de pequenas vias aéreas, são cortes que a gente chama de tomografia de alta resolução, que a gente vai cortar um paciente bem fininho, como se ele fosse, o Pedro Dalto sempre comenta isso, como se ele fosse, a Tatiana, como se fosse um carpaccio, tá? E esse corte da alta resolução, você vai ter condições, né, de estudar a vascularização e a distribuição aérea, além de conseguir olhar as alterações de espessamento peribrônquico, né, de impactação mucoide e de aprisionamento aéreo. Então, aqui, nessa tomografia, que é uma alta resolução, essa criança apresentava uma distribuição aérea heterogênea, onde você verifica, né, aprisionamento aéreo e redução das marcas vasculares. O branco é onde você tem a vascularização normal, o preto é onde você tem a má distribuição aérea, tá? Aqui você vê brônquios e vasos colados, brônquio cortado, vaso do lado, tá? E uma grande impactação mucoide. Então, esse brônquio, ele está cortado e você nota que a parede desse brônquio é espessada. Aqui, você nota uma telectasia de permeio e os brônquios dilatados. Ou seja, eu tenho um mosaico causado pela asma, mas eu também poderia, dentro do diagnóstico diferencial de uma asma grave, né, se essa criança, por exemplo, tivesse uma sensibilização pelo fungo Aspergillus fumigatus e tivesse um prick test positivo para Aspergillus e tivesse não somente impactação mucoide, e sim bronquiectasias, preferencialmente bronquiectasias centrais, eu poderia estar diante de um quadro de aspergilose broncopulmonar alérgica, que é uma sensibilização pelo fungo. Uma doença alérgica, uma asma exacerbada, uma asma piorada, mais grave, com características de maior gravidade, em virtude da sensibilização pelo fungo. Próximo. Com relação à espirometria, né, a espirometria é a avaliação funcional, né, que nós normalmente pedimos para as crianças, para estudo de não só de doença pulmonar obstrutiva, como doença pulmonar restritiva, como doença pulmonar mista, né? Então, a avaliação funcional na asma, uma delas é a espirometria. Aqui a gente consegue ver nessa criança uma curva fluxo-volume, né? Aqui a gente não colocou a curva volume-tempo, mas a curva volume-tempo tem a ver com o momento que o paciente faz a inspiração forçada, joga o ar para fora, e aqui eu faço esse fluxo, ele expira e depois ele fecha a curva com uma inspiração, tá? E para ele, no momento em que ele está fazendo essa expiração, ele vai fazer um platô. Esse platô precisa ter pelo menos 6 segundos para que essa curva seja uma curva bem aproveitada. Aqui, nós notamos a curva fluxo-volume dele com uma depressão, que é uma característica clássica da curva ventilatória obstrutiva, né? Onde a gente consegue verificar um valor do VF1 abaixo do previsto, um valor do volume expiratório forçado do primeiro segundo sobre a CVF, que é o índice de difenor, com 71% do previsto, e um FEF 25,75, bastante abaixo do previsto. Então, é uma prova funcional classicamente obstrutiva. Próximo. Dentro dessa classificação de obstrução, né, no mundo, desculpa, volta um pouquinho, Albertina. Os consensos de espirometria, eles estão rediscutindo os valores de normalidade do tifenor, né, considerando que o VF1 com a CVF, né, abaixo de 90% do previsto, já são considerados tifenor alterado, né? Então, os critérios antigos da SBPT, eles, de uma maneira geral, eles são utilizados ainda, mas eles têm subdiagnosticado os pacientes com asma com alteração, com distúrbio ventilatório obstrutivo. Isso não quer dizer que um paciente com asma grave
em todas as vezes você vai conseguir pegar esse distúrbio obstrutivo. Muitas crianças com asma grave têm prova funcional dentro da normalidade. Isso não quer dizer que ele não é um paciente inflamado. Pode seguir. Próximo. Bom, então, a gente ficou com o diagnóstico de asma grave, alérgica, não controlada com rinite. A adesão e a técnica foram confirmados, as comorbidades foram avaliadas e os diagnósticos diferenciais, incluindo e excluindo outras doenças que não fossem a asma, foram realizados. Então, excluir imunodeficiência, excluir a aspergilose broncopulmonar alérgica, excluir a fibrose cística e excluir a tuberculose, não, são condições em que você vai conseguir organizar e seguir com o seu diagnóstico mais seguro, até se você precisar indicar outras terapêuticas mais intensivas para asma. Agora é você, Albertina. Continua comigo? Aqui, reforçando, pacientes com sintomas respiratórios típicos de asma, como a gente falou, né? A criança com tosse seca ou irritativa, dispneia, falta de ar, sibilância, né, sensação de aperto no peito ou somente a tosse variante asma. A história e exame clínico apontam para asma? Eu tenho antecedente ou história familiar de atopia? A minha ausculta pulmonar apresenta sibilância, redução do murmúrio broncovesicular? Os testes são positivos para comprovar a atopia? A minha radiografia de tórax indica hiperinsuflação pulmonar? Eu tenho espessamento peribrônquico? A espirometria com prova broncodilatadora indica o diagnóstico de asma? A minha espirometria está alterada? Eu tenho um distúrbio ventilatório obstrutivo? Ou eu tenho uma prova de função normal e eu não tenho reversibilidade ao broncodilatador? Para eu poder considerar a possibilidade de utilizar uma prova com broncoprovocação. Tá? As provas com broncoprovocação são utilizadas apenas em casos em que eu não consegui chegar ao diagnóstico, porque são exames mais difíceis de nós fazermos. São exames que podem induzir ao broncoespasmo, então você tem que realmente ter excluído, né, um possível diagnóstico de asma. E o tratamento da asma sempre baseado nos guidelines e nos STEPS, né? A gente utiliza a GINA, mas a GINA ela é um orientador. Não esquecer que eu falo sempre para os residentes lá no hospital, você precisa conversar com o paciente, esgotar toda a sua história, fazer o checklist dos sintomas, pensar num diagnóstico sindrômico, se é mesmo asma ou se você vai pensar em abrir o seu leque para o diagnóstico diferencial, porque você não pode sair esgotando e pedindo todos os exames de uma única vez, né? Porque são exames caros, às vezes exames difíceis de você conseguir fazer e que você precisa ter um ordenamento na solicitação desses exames. E seguir os guidelines mundiais e os STEPs. Né? Se você fizer isso, como a Albertina comentou, utilizar os STEPs olhando as tabelas de segurança das doses empregadas dos corticoides inalatórios, né? Verificando a idade adequada para cada intervenção medicamentosa, você vai estar no caminho certo. Próximo. Com relação aos desencadeantes da asma, né, as infecções respiratórias, né, principalmente as infecções por rinovírus, a gente sabe que a literatura fala que o rinovírus é um vírus que está muito ligado a uma asma futura. E a infecção viral pelo RSV também pode, se esse paciente tiver índice preditor de asma positivo, pode denotar uma chance de asma futura. E esse menino teve uma bronquiolite viral aguda. Exposição aos alérgenos, como a poeira, se mostrava como um atópico, né, com sensibilização aos ácaros, né? Pelos de animais e pólens e fungos também podem estar envolvidos como fatores desencadeantes, então a gente precisa corrigir os fatores desencadeantes com o controle ambiental, né? Avaliar se esses pacientes, né, pioram com exercício ou com clima. As mães costumam falar, meu filho vai entrar em crise, o tempo está mudando. Isso é uma fala muito frequente na pediatria, tá? A exposição ocupacional e poluentes, as drogas, como a Albertina pontuou, né, na infância a gente pega pouco, mas a aspirina é uma droga que pode estar envolvida,
tá? As flutuações hormonais, principalmente nas adolescentes. Então, a gente nota que quando a menina está ficando na adolescência, esse quadro, né, de flutuação hormonal pode ser um desencadeante de asma, que a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial com os distúrbios psíquicos da adolescência e que conflita com a dispneia suspirosa, tá? O tabagismo, a obesidade. Hoje mesmo a gente está atendendo um menino lá no hospital de asma grave, né, que tem um componente de obesidade importante, e o estresse emocional. Próximo. Bom, como eu havia falado, a avaliação funcional é importante, né, e é uma rotina, né, e deve ser uma rotina nos ambulatórios de asma, né, nos ambulatórios que fazem segmento desses pacientes. Então, normalmente a gente utiliza o pico de fluxo nas consultas, mas quem tem a possibilidade de utilizar a espirometria como ferramenta de diagnóstico e de acompanhamento é interessante, mas a cada consulta, se o seu paciente com asma, você tem a possibilidade de fazer o pico de fluxo expiratório, ele vai te dar uma ideia, né, de se esse paciente está obstruído no momento em que você está avaliando. O pico de fluxo expiratório, ele é um volume de ar que o paciente expira e ele é dependente tanto do treino quanto da força, né? Você precisa pedir para o paciente soprar no aparelho, no pico de fluxo, 3 vezes, e você vai ver que ele está alterado ou que o paciente está em crise de acordo com o volume que ele deveria ter, de acordo com a altura dele, que é a tabela que a gente considera a tabela de Polgar. Se esse paciente estiver com um pico de fluxo abaixo do previsto e se ele fez a técnica correta do pico de fluxo, você vai orientar a utilização da medicação de alívio ou da ou medicação de resgate. O pico de fluxo é uma ferramenta interessante, não só para acompanhar pacientes também no domicílio, que você pode fazer o recordatório do pico de fluxo, pedir para o paciente anotar. Se você pedir para ele anotar 2 vezes ao dia, o pico de fluxo da manhã vai denotar como o paciente ficou à noite, e o pico de fluxo da noite vai denotar como seu paciente ficou durante o dia. Então, uma asma um pouco mais difícil de você controlar, se o paciente tiver acesso ao pico de fluxo, seria uma ferramenta interessante para você avaliar o andamento do seu tratamento. A saturação de oxigênio também é uma forma de você avaliar funcionalmente o paciente, a gasometria arterial e a espirometria. Lembrar que os parâmetros que ratificam o distúrbio ventilatório obstrutivo são a avaliação do VF1, que tem que estar abaixo de 80% do previsto, a VF1 sobre a CVF, que é o índice de Tisfenor, que a GINA 2017 considera abaixo de 90%. Lembrando que essas avaliações, elas seguem uma certa variação, mas o que a gente tem acompanhado é o de 90%, e o FEP 2575 baixo. Sendo que o FEP 2575 pode ser, em algumas crianças com asma, um único indicador de obstrução dessas crianças. Então, ele pode demonstrar uma obstrução incipiente. E a reversibilidade da prova broncodilatadora, ou seja, o incremento entre 8% e 12% após a utilização do broncodilatador, significa uma prova broncodilatadora positiva e fecha o diagnóstico de reversibilidade. Tá? No lactente é mais difícil a gente operar do ponto de vista de função pulmonar, mas a forma da gente utilizar é a pletismografia. Próximo. A avaliação, o diagnóstico de atopia, a gente pode fazer através do prick test, que é o teste cutâneo, onde a gente vai utilizar vários antígenos, a gente vai orientar de acordo com a história que a gente está colhendo, a IgE total e a IgE específica no exame de sangue para os aeroalérgenos, tá? Lembrar de não pedir, né, IgE específica para tudo, porque quando você vai programar o tratamento e a orientação desses pacientes,
né, dependendo do grau de atopia deles, do grau de alergia deles, né, você acaba tendo IgEs específicas aumentadas para antígenos que não denotam o quadro clínico do paciente, tá? Então, focar no pedido de IgE específica de acordo com a sua história, para que você consiga ser um pouco mais assertivo no planejamento terapêutico futuro, até de uma imunoterapia específica para ácaro, se houver sensibilização. Próximo. Bom, com relação aos diagnósticos diferenciais, Albertina? Alô? Albertina? Oi? Albertina? Está ouvindo? Então, pode ligar seu microfone. Agora eu vou continuar. Isso, então eu vou continuar, a Albertina agora vai dar seguimento com relação a esmiuçar um pouquinho os diagnósticos diferenciais. Não, exatamente. Na realidade, gente, eu vou tentar correr um pouquinho, que eu sei que a gente passou da hora, a gente está no adiantado da hora, e aí eu vou só fazer um resumo. Vocês estão acompanhando aqui a tela? Acompanham direitinho, Suzana? A tela não foi compartilhada ainda, não. Bettina, Não estou vendo a tela. Não. Estamos vendo você. Toda vez. Só um minuto. Então, gente, a Adriana já falou muito bem do diagnóstico diferencial. Então, antes, tratar a asma significa avaliar a adesão, a técnica, as comorbidades, tratar bem as comorbidades e, principalmente, avaliar também os diagnósticos diferencial quando você não encontra melhora, né? Se está diante de um paciente que não está melhorando dos sintomas, você deve avaliar, obviamente, rever o teu diagnóstico, né? E rever o diagnóstico diferencial. Acho que a Adriana já falou bastante do diagnóstico diferencial, eu não vou me deter neles, mas, obviamente, que o que a gente tem de mais importante aqui é a gente lembrar... Vocês estão vendo agora a tela? Não. Ainda não. Quer que eu tente compartilhar? Peraí, Adriana, porque acabei não... Tá. Vai entrar agora. Então, o diagnóstico diferencial aqui. Agora entrou para vocês? Ainda não. Não. Só um minuto, que a gente fecha e entra, né? Conseguem ver? Sim. Agora está entrando. Agora sim. Ok? Ok. Ótimo. Ok. Perfeito. Ok, então, isso, a Adriana já falou muito bem. Eu acho que a grande aqui diferença, o diferencial, né, diagnóstico, é pensar nas doenças que cursam com bronquiectasias. Muitos pacientes com bronquiectasia são tratados erroneamente como asma. Lembrar que até 30% dos casos são tratados errados, são feitos diagnóstico errado, obviamente, de asma. E algumas outras alterações, obviamente, que não estão associadas com obstrução brônquica, como é o caso da asma, né? Então, são mais doenças que não cursam, não são episódicas, como é a asma, né? E não cursam, obviamente, desencadeadas, nem tem associação com alergia. Embora a gente tenha que lembrar que esses fenótipos aqui, digamos, esses diagnósticos diferenciais, eu vou falar de fenótipo, mas diagnóstico diferencial, eles podem se superpor, tá? Então, nós temos criança, por exemplo, com asma e tem bronquiolite obliterante, é uma asmática alérgica, com bronquiolite obliterante, assim vai. A pneumonite por hipersensibilidade é muito mais raro em criança, a gente vê mais, né, pela exposição mesmo a exposição de aerosol com alguma associação, principalmente, né, alguma atividade ocupacional, né, então a gente vê mais assim adulto. Mas causa, obviamente, uma alveolite, causa um infiltrado intersticial, e os eosinatos da imunidade, obviamente, que aí a gente está diante, quando muitas das vezes a gente acha que são erros, que é uma criança com uma imunodeficiência primária, na realidade é uma criança alérgica, né? 50% dos diagnósticos acabam sendo esses mesmo, né? Então a gente tem que lembrar que a criança, até em torno de 3, às vezes até um pouco mais, até 6 anos, até quiçá 12 anos, vão ter realmente infecções respiratórias virais com frequência,
né? Lembrar do ambiente da escola, obviamente, que é um ambiente que geralmente desencadeia muito esses sintomas, né? E que, na maioria das vezes, são crianças alérgicas mesmo, não são crianças com imunidade baixa. Então, você vai ter 4 a 8, mais ou menos, infecções, a OMS chega a 10 infecções por ano, né? E o grande diagnóstico aqui nosso, que foi asma com rinite alérgica, que foi já mostrado com os exames todos que a Adriana mostrou muito bem e que fechamos. Então, a partir desse momento que a gente fala de uma criança que tem uma alteração de função pulmonar com sintomas frequentes, como nós vimos, né? E até despertar noturno, etc., por conta da asma, nós estamos diante de uma criança, então, com uma asma mais grave. E aí, não melhorou com a medicação. Quando nós temos o uso de corticoide em altas doses, não é isso? De tratamento, você não atinja um controle, ou que você use corticoide sistêmico por mais de 6 meses, por exemplo, no último ano, com bastante frequência, obviamente você tem indicação de fazer imunobiológico. Foi iniciado, então, o omalizumab anti-GE, foi reforçado o controle ambiental, e essa criança, depois de 4 meses, ela evoluiu com uma melhora importante do gino da CT, sem idas à emergência e internações, não usava mais corticoide sistêmico, referindo ainda algum cansaço com a atividade física e eventuais despertares noturnos. Segue acompanhamento psicológico, uma terapia inalatória intercrise tópica nasal eficiente e um ACT17 antes do omalizumab, óbvio, né? Que aí a gente não tinha iniciado ainda. E aí, depois do omalizumab, essa criança segue melhor, né? Com melhora do despertar noturno, melhora dos sintomas e com uma qualidade de vida melhor, que é isso que a gente quer oferecer, e, consequentemente, também a redução do corticoide inalatório. Bom, lembrando disso, a gente sabe que a asma é heterogênea, então é muito importante que a gente saiba que são vários fenótipos da asma. Obviamente, esses fenótipos a gente não tem um consenso, mas que você tem vários encadeantes na asma, né? E que a gente tenta, né, descobrir cada vez mais endótipos para nos orientar em relação aos preditores possíveis de desenvolvimento de asma, de risco futuro para exacerbações, preditores de resposta ao tratamento e do melhor controle da asma. Obviamente, hoje em dia a gente tem poucos endótipos para isso, ainda, né, usamos mais os eosinófilos e o óxido nítrico exalado, né, que obviamente que não é disponível isso em todo serviço, é muito difícil, são muito caros. E aqui, se a gente for mostrar os fenótipos de asma, então a gente tem aqui o fenótipo da asma alérgica de início precoce, que é o mais comum, com certeza, como eu já falei, no asmático grave, né, que seria a asma associada mesmo à sensibilização alergênica. Então, é importante a avaliação e todo o controle, né, do ambiente, todos os cuidados em relação a isso. A BPA e a asma induzida pelo exercício, que seriam outros também diagnósticos quando nós não temos, né, o controle da asma, isso foi feito também de investigação. Então, biomarcadores da asma, o lavado broncoalveolar, que é, obviamente, um exame muito difícil de fazer em criança, a gente faz mais nas bronquiolites protraídas, né, nos quadros que você tem a secreção, e a gente sabe que as bronquiectasias cursam com tosse mais produtiva, né, então, às vezes, por conta de infecções ou bronquites recorrentes, há necessidade de fazer, e, obviamente, nesse lavado broncoalveolar, a gente pode identificar se tem predomínio de eosinófilos, neutrófilos, né, ou se é palse granulocítico. A eosinofilia no sangue periférico também ajuda, e a exalada a gente já conversou também, que é embora seja não invasivo, mas ele é caro. Então, diante disso, os critérios da ATS, assim como em adulto e em criança, a gente usa com uma asma grave a definição de doses altas de corticoide inalatório, pelo menos um tratamento adicional, que nesse caso foi formoterol broncodilatador de longa, né? E com, obviamente, um desses desfechos aqui que falam a favor do não controle, né? Então, tanto você vai medir, a gente já conversou aqui, pelo GINA, pelo ACT, e pelas frequências de exacerbações graves ou frequências mesmo de exacerbações com necessidade de corticoide sistêmico, pelo menos 2 vezes no último ano. E mais uma vez, então, aí essa criança entrou no STEP 5, né, de imunobiológico, em relação ao diagnóstico de asma grave. Estou tentando passar, viu, gente? Revisando a tabela. Não volta. Espera aí que deu parou aqui tudo. Mas está aqui para gente, tá? Tá, mas aqui está rodando agora foi. Então, nós temos aqui, só para a gente lembrar que a asma grave não é comum na criança. Normalmente você tem uma asma de difícil tratamento, que é o que esse menino tinha inicialmente, né? Mas que aí foi reforçado todos esses controles e mesmo assim não houve uma melhora. E aí nós, então, denominamos mesmo e diagnosticamos esse menino como asma grave, asmático grave.
Então, esse daqui é um estudo bem interessante, né? Porque vocês viram que... Desculpa. Vocês viram que houve uma... Ué, não estou entendendo isso também. Houve uma melhora importante, né? E as definições aqui... E aqui os parâmetros de avaliação do controle, não esquecer de tudo isso que a gente já conversou aqui, né? E o objetivo do tratamento da asma, obviamente, é alcançar o bom controle, principalmente reduzir o risco, tá? Minimizar o risco de exacerbações futuras e a limitação fixa ao fluxo do ar, obviamente, o evento adverso das medicações. Quando a gente fala dos medicamentos, a gente está falando de corticoide, né, gente? Principalmente os corticoides inalatórios. Eu estou tendo problema aqui. E os corticoides inalatórios na infância, mesmo na infância, a gente já conversou, né? 3 a 4 cursos de corticoide ao longo do tempo já pode desencadear sintomas importantes, né? Efeitos adversos importantes. Então, lembrar de todos os efeitos adversos que os corticoides podem ter, não só os inalados como nasais, então os inalados em altas doses. Então, tentar manter isso o mínimo possível, tentando sempre reduzir esse corticoide e acompanhar, né, o retardo do crescimento e as possibilidades dos efeitos adversos. Quando a gente fala, então, em o uso de omalizumab, o omalizumab ele é usado para um fenótipo T2, que é chamado, então, de um fenótipo eosinofílico, né, que pode ser tanto alérgico quanto o não alérgico, nesse caso, o eosinofílico não alérgico. A inflamação costuma ter uma boa resposta a corticoides orais, né, mais atopia, obviamente, associado, né? E a gente vai ter citocinas aqui, TH2, e citocinas também da imunidade inata que são liberados, diferentemente do T2 baixo, que é mais neutrofílico, pulso granulocítico, né? Esse daqui é muito mais raro, o neutrofílico é muito mais raro e o pulso granulocítico ainda é mais raro ainda. Vamos passar para o próximo. Tá tendo um problema aqui, eu não estou conseguindo. Bom, então, em relação à inflamação tipo 2, nós temos que checar a adesão diagnóstico diferencial e aumento corticoide inalatório. Quando nós temos sensibilização alérgica e exacerbação no último ano, está indicado sim fazer anti-IgE. Se não melhora com anti-IgE, e aí podemos, obviamente, optar por um outro imunobiológico, né? Se você não tem exacerbação alérgica, exacerbação no último ano e não tem sensibilização alérgica, e essa criança ou esse paciente tem mais que 300 células por milímetro cúbico no sangue, você está indicado, então, a fazer um outro imunobiológico. Mas lembrar que a asma é a doença crônica mais prevalente na infância, né? E é a 4ª causa de hospitalizações. Mas lembrar que a maioria responde bem ao corticoide em baixa e dose moderada, né? São poucos as crianças que têm um diagnóstico correto de asma grave e que necessitem fazer uso realmente de imunobiológico. Aí nós temos, para terminar, o omalizumab. Então, ele age na corrente sanguínea, ele segue uma tabela posológica de peso e da IgE, do nível de IgE, né? E ele age, então, no soro, ele não se fixa a célula, então ele vai se ligar à IgE circulante, né? E lembrar que a gente tem aqui a IgE como, obviamente, um anticorpo importante, né, produzido através de uma resposta TH2, né, que essa resposta TH2 não só vai produzir IgE, que vai se fixar a membrana de mastose basófilos, liberando mediadores e toxinas inflamatórias responsáveis pela fase tardia e fase imediata, como também pelos eosinófilos, né, que serão responsáveis por essa inflamação importante aí do alérgico, né, nesse caso, nosso paciente que tinha tanto eosinofilia quanto IgE aumentada, né, e a gente vê que as crianças asmáticas graves costumam ter IgE. E eu estou tendo problemas aqui para passar o último. Bom, em relação à prevenção, muito se tem ainda que se falar sobre isso, né? Modificações do ambiente uterino, microbioma, talvez imunoterapia específica para rinite alérgica, que é uma parte, esse nosso paciente não tinha indicação de imunoterapia específica, embora fosse alérgico, mas ele era um asmático grave. Mas asmático grave não se indica imunoterapia específica, só no leve a moderado, diferente da rinite alérgica. Mas aqui se pensa que talvez a imunoterapia específica para rinite alérgica possa prevenir a asma. Nada disso ainda foi confirmado, ok? Muito menos imunobiológico nas etapas iniciais de tratamento para evitar o risco futuro, também não. E por último, então, concluindo, no adiantado da hora, passar para vocês que, então, é importante o diagnóstico diferencial, as comorbidades, e muito importante nós lembrarmos que a asma pode ser muito bem controlada, desde que nós possamos fazer a orientação correta do paciente, né? Tendo em vista todo o seu ambiente, todo o controle ambiental e, mais uma vez, pensar na adesão e na técnica, ok?
Tudo isso aqui são conclusões e são aspectos muito importantes do dia a dia, e com isso aqui bem feito, com a avaliação das comorbidades, diagnóstico diferencial, e essa criança nossa tinha uma alteração importante que vocês viram ali, de troca gasosa, né, alteração em mosaico. Normalmente a criança ela não tem muita, por isso que ela tem geralmente mesmo um asmático grave em criança, eles costumam ter uma prova de função respiratória normal, a não ser que seja feita durante a crise, porque na realidade o acometimento dele é das pequenas vias aéreas, então não somente, né, e não tão intensamente das vias aéreas do brônquio das grandes vias aéreas. E aí com isso é importante a gente pensar em tudo isso e, obviamente, faltam marcadores biológicos para personalizar o tratamento. O tratamento deve ser direcionado, como a Adriana bem falou, em relação ao paciente e a necessidade da gravidade, né, dos sintomas do paciente e todo o contexto sendo avaliado e todas as comorbidades sendo avaliadas. Bom, gente, é isso. Eu vou fechar aqui a apresentação e a Suzana agora vai... Obrigada, Bettina. Obrigada, Adriana. Obrigada. Esse é um caso, né? Foi um caso só, mas tem uma riqueza de informações, de abordagens com relação ao tratamento, uma anamnese bem feita que vai nos ajudar a nortear, a detectar onde é que está o real problema desse paciente, né? No caso, também tinha uma rinite, então não adianta tratar a asma dele sem abrir os olhos para aquela rinite, a gente não vai ter o sucesso, verificar qual o melhor tratamento para aquele paciente, a adesão técnica, são muitos aspectos, uma consulta é pouco, a questão psicológica, o absenteísmo escolar, os guidelines, né, nos ajudam a nortear, classificar aquele paciente, ver qual é a melhor abordagem, os fenótipos também. Esse paciente é um paciente atópico, né, tem sensibilização a aeroalérgenos, mas pode ter também outros fatores influenciando no seu quadro de asma. E eu quero agradecer muito a presença, abrir a oportunidade aqui para as perguntas, para podermos tirar as dúvidas. Agradecer a Adriana, que também levantou essa abordagem da parte da pneumologia também, aí agregando valor aqui à questão da alergia. Queria saber se as palestrantes querem comentar mais alguma coisa sobre esse caso. Então, a gente tem que falar também sobre a questão das reações adversas dos corticoides, né, utilizados a longo prazo. A gente sabe que o paciente com asma precisa ser reconhecido, precisa ser tratado, né, mas ao longo do tratamento dele, você precisa monitorar a questão de qualquer reação adversa com o corticoide, mesmo que seja o corticoide inalado, né? As drogas têm diferentes biodisponibilidades sistêmicas, né? Tanto na apresentação de inalador de pó seco quanto aerosol. Então, a gente sabe que parte dela fica depositada no orofaringe. Em criança, a gente muitas vezes melhora isso utilizando o espaçador valvulado, né? E a gente tem sempre que orientar. A questão de não adesão porque faz monilíase de repetição, não adesão porque usa a medicação e não faz higiene posterior, né? E a utilização a longo prazo, com aquele mito, fatos e mitos, o corticoide engorda, o corticoide vai fazer com que ele não cresça, né? Então, o que a gente nota, acompanhando essas crianças há tantos anos, é que você precisa fazer uma verificação da velocidade de crescimento, né? Verificar se vai existir alguma alteração na velocidade de crescimento, né? E sempre considerar a dose de acordo com a recomendação do perfil de segurança, né? Não ultrapassando e não fazendo doses cavalares de corticoides inalados, como a gente às vezes vê algumas crianças chegando, né? Doses dobradas de forma inadvertida, né? Crianças muito pequenas com doses absolutamente fora da faixa etária delas,
né? Então, isso vai existir um risco de alterar o eixo hipotálamo-hipófise, então isso aí, né, de fazer reabsorção óssea, de poder fazer alguma alteração a longo prazo do ponto de vista de cardíaco, né? A gente nota muito mais, logicamente, no corticoide sistêmico, mas a literatura fala que o corticoide inalatório dá pouco efeito de absorção, mas a gente tem que ter sempre uma certa atenção, principalmente se a pessoa utilizar as doses erradas, né? Não no perfil de segurança. É isso. Isso, e a questão também da automedicação, né, que deve ser desencorajada também, e é um tratamento que exige um segmento frequente, então esse paciente tem que ter as consultas periódicas para a gente poder ver esse tratamento escalonado, se ele vai melhorar, se ele poderá requerer menos medicações, à medida que puder melhorar o controle ambiental, controlar outros fatores desencadeantes. Então, é um acompanhamento bem próximo mesmo que a gente precisa oferecer para esse paciente. Albertina quer comentar mais alguma coisa? Estamos com adiantada a hora aqui e queria pedir autorização para poder encerrar nossa sessão e que as aulas foram excelentes. Passar a palavra para a professora Kátia também, fazer o comentário dela, a contribuição. Por favor, Kátia. Boa noite novamente. Foi excelente, queremos mais. Esse foi o primeiro, queremos mais discussões em 2021. E eu quero aproveitar, quero parabenizar as três, e a Adriana, realmente esse caso foi bastante assim, amplo, que a gente pôde pensar aqui nas diversas formas de tratamento. E eu quero já convidá-los para o dia 3 de dezembro, que nós faremos uma nova reunião do Departamento Científico de Alergia, aqui também pelo Teams aqui da SOPERJ. Já estão todos convidados e boa noite e parabéns. A gente nem sentiu o tempo passar. Obrigada, Kátia. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada, Suzana. Muito obrigada. A Albertina está por aí? Albertina? Tenha tido problema aí para ingressar. Eu acho que ela teve problema de internet. Então, vou pedir autorização, professora Kátia, para encerrar a sessão e até a próxima. Obrigada pela presença de todos. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchau.